você quiser gravar alguma coisa, tá tudo certo, é só falar, Fê, calma, volta. Tá tudo bem. Se você quiser acrescentar coisas também pra mim tá tudo bem. Como eu sou muito objetiva e rápida, eu não sei. Não é entrevista de emprego. Dá uma conversa. É um bate-papo, uma conversa, entendeu? Se deixar, eu faço em 15 minutos, né? Não é uma coletiva de crise, não, tá? Não é uma coletiva de crise. Tá bom, Fezinha, bora, vamos começar. Vamos lá. Hoje eu recebo no PRcast uma das profissionais mais singulares, inquietas e influentes da nossa geração na comunicação corporativa aqui no Brasil, Maria Cláudia Bassi, que é fundadora da Bowler, é uma referência em reputação, gestão de crise, pensamento estratégico bem aplicado a negócios. A Maria Cláudia tem uma trajetória como poucas das que eu conheço no mercado, por isso que ela está aqui no PRcast hoje. São mais de 25 anos de atuação em grandes agências, em empresas, em conselhos, na liderança de equipes e, claro, no empreendedorismo, que deu origem à Bowler, um modelo que mescla agência, consultoria, está propondo e provocando o mercado com uma nova dinâmica no jeito de entregar consultoria, comunicação, reputação e resultado. E antes de empreender, a Maria Cláudia também passou por algumas das principais agências do Brasil. Ela foi diretora de grandes empresas, viveu de perto esse mundo corporativo, então tem muita coisa boa para trazer para a gente. Esse ambiente de pressão, de alta gestão, um universo de marcas que ela conhece muito bem. Eu sei que ela é especializadíssima em planejamento e em estratégia. Aprendi muito com ela, muito do que eu sei hoje no planejamento e dessas complexidades da comunicação em momentos que são super críticos. Em 2015, a Maria Cláudia criou a Bowler, que é movida por 4 mantras que a gente vai descobrir o que é aqui hoje. Então, ela mesmo defende sobre o trabalhar feliz, o ser genuíno em contribuir, em relações de resultado e no misterioso sem sofá, que a gente vai entender o que é hoje. E a gente vai explorar tudo isso muito a fundo. Essa combinação, gente, entre a profundidade que ela traz, essa irreverência e uma inteligência prática mesmo. Eu que convivi com ela por muito tempo, esse compromisso mesmo com a verdade na comunicação que torna a Maria Cláudia uma líder super escutada, respeitada e provocadora, se eu puder dizer assim, no melhor sentido da palavra no mercado. Hoje ela está à frente de uma operação que integra diversas disciplinas, e é por isso que a gente conversa com ela, por isso que essa conversa importa. Antes de tudo, ela é uma profissional que eu admiro muito e que me inspirou na carreira, então por isso que eu trago ela hoje no PRcast. No episódio de hoje a gente vai falar sobre tendências de mercado, sobre o futuro da comunicação, a gente vai olhar para 2026, vai falar do papel das consultorias estratégicas, os desafios de empreender, né, nessa nossa área, né, e quem é esse profissional que o mercado está olhando, que as marcas realmente querem. Então, Maria Cláudia, seja muito bem-vinda ao PRcast. Obrigada por uma apresentação tão gentil, tão extensa, que eu não preciso nem falar. Acho que você pode falar por mim que você vai falar melhor, entendeu? Então, super obrigada, é um prazer, né? E essa oportunidade de a gente falar um pouco com o mercado, a gente está sempre, né, dentro do nosso ambiente, do nosso time, dos nossos clientes, parceiros. Quando a gente expande essa conversa, é uma oportunidade bacana também, né, de ouvir o que as pessoas pensam, e você que está conectada com todo mundo, melhor ainda, então, obrigada. Muito bom. Bom, em primeiro lugar, para a gente começar, eu quero entender a Bowler. Eu sei que ela nasceu com essa proposta diferenciada, agência, consultoria, a gente sabe bem que isso não exige só técnica de comunicação, vai além. Acho que passa pela mentalidade, por uma mentalidade diferente, principalmente num mercado como o nosso, que muita gente ainda fora do eixo Rio-São Paulo entrega só a tradicional assessoria de imprensa. Como que surgiu essa visão? Como que você criou essa ideia e como que isso se torna indispensável nos dias de hoje? Quando você me apresentou, você tocou num ponto que é muito cerne, né, da minha personalidade, naturalmente da maneira como, né, a Bowler foi criada, idealizada e é gerida, e todos os dias eu luto para que isso se mantenha, que é um lugar da inquietude, né?
Quando uma breve explicação, porque acho que ela é importante, né? Até um determinado ponto da minha carreira, ali até os 30 anos de idade, ali 30 e pouquinhos, eu tinha sido plenamente mundo corporativo, business mesmo, negócios, não era nem comunicação, não era marketing, diretora de banco, diretora de uma empresa de food service e tal. Então, né, fui trainee, então desde muito cedo eu tomei um banho de loja, né, eu lembro um chefe lá, quando eu era trainee, que ele falava, bota a barriga no balcão, porque isso aí é o que vai ser determinante na tua carreira, e de fato foi. Quando eu migrei para o mercado de agência, e tomei contato com como as agências operavam, né, a despeito de ser uma agência de PR, mas acho que não é diferente, né, quando a gente olha para outras agências especialistas, seja de digital, seja de branding, etc., eu comecei a desenvolver e ficar inquieta, na verdade, com uma visão crítica que eu tinha, porque toda vez que as pessoas estavam à mesa dialogando com o cliente, elas estavam preocupadas em escutar do cliente aquilo que elas iam ter que botar no papel depois da reunião para fazer uma atividade, né? Seja ela o que for, vai montar um evento, vai fazer um release, vai produzir um texto, as conversas eram voltadas para a atividade. E eu ficava numa aflição que é do que nós estamos falando, o que está por trás, qual é o business, como é que esse cara ganha dinheiro, né? Quais são as linhas de receita, para onde que isso vai crescer. Então, porque no final do dia, eu costumo sempre dizer isso, a comunicação, o marketing, elas são atividades meio para atingir um fim de negócio. Absurdamente relevante, cada vez mais, seguramente a gente vai passar por isso e falar disso, mas tem um lugar de uma conversa, que você falou bem, né, é a mentalidade. Então, e a nossa mentalidade é bacana, porque a gente vê 10 anos e fala, não é que aconteceu, né? Não é que essa mentalidade consultiva está na Bowler no dia a dia, mas nasceu desse lugar inquieto, em que eu entendia que as conversas não eram conversas de negócio, portanto, se ela não era conversa de negócio, ela não conseguia ser consultiva, né? Porque a gente não consegue recomendar o que efetivamente, isso você falou das 4 essências, dos 4 mantras mesmo na Bowler, um deles é genuíno em contribuir, que é justamente recomendar o que é efetivo, não necessariamente o que o cliente quer ouvir. Então, porque é isso, a gente entra numa conversa e fala, não está fazendo sentido esse pedido, né? Mas por que ele está pedindo isso? Não é, sabe criança, aquela fase dos porquês? Acho que a gente, na Bowler, a gente nunca saiu da fase dos porquês, que a gente nunca saia. E aí, vendo essa necessidade enorme, e aí teve um outro ponto que era, eu não consigo fazer comunicação olhando para uma disciplina, né? O mundo está absolutamente integrado, então a primeira tagline da Bowler, que não é mais hoje, era Digital First, porque as coisas tinham que estar conectadas. Hoje, então, isso até deixou de fazer sentido, porque é óbvio, né, que as coisas precisam ser únicas na linguagem, na narrativa, na comunicação, na essência, na espinha dorsal e tal. E aí, a Bowler também nasceu de um lugar que eu precisava ser consultiva para recomendar o que ele precisasse, o que o mercado e a marca precisa, independentemente, inclusive, da minha entrega, né? Às vezes a gente tem que falar para o cliente, cara, isso aqui é tão core que você tem que fazer isso dentro de casa. Isso aqui tem um parceiro que é melhor que a gente, isso aqui eu tenho que trazer um business partner, porque eu, né, tenho ótimas cabeças, mas tem uma cabeça fora da minha agência que pode ser melhor que a minha, que eu plugo como um parceiro para fazer uma entrega muito especialista. Né, e a gente tem alguns casos. Então, nasceu dessa inquietude de entender que não tinha, né, uma agência de mercado, cada uma na sua especialização, mas ninguém estava olhando para o todo de maneira estratégica, consultiva, e que tinha espaço para a gente fazer isso. Então, a gente opera muito como agência, a gente entra usualmente no cliente até mais como agência do que como consultoria, mas o modelo mental, ele permanece vivo. Então, pode ser uma RFP quadradinha, que a gente, né, ou antes ou depois, né, ou ao longo do processo, depois que a gente ganha o cliente, a gente começa essa loucura de perguntas e caminhos potenciais, que é um modelo, né, consultivo. Muito bom o que você traz, até porque as pessoas têm muita dificuldade em ir além desse tradicional, do PR tradicional, da assessoria de imprensa. Eu tenho muitos mentorados aqui que isso ainda é um mistério nessa entrega, porque a gente foi criado com base nessa entrega. E a gente tem muitos clientes que ainda pedem essa assessoria de imprensa, acabam desembocando o pedido no release, na nota, né? Então a gente sabe que tem coisas que precisam mudar dos dois lados. Considerando que a gente tem esse cenário de mercado, desse sofrimento que ainda está nos dois lados, né? De entregar essa comunicação estratégica de verdade,
qual que é o primeiro passo que os profissionais que estão nos assistindo, eles podem dar para ir além desse tradicional da assessoria de imprensa? Como que eles podem virar a chave do operacional para o estratégico? Eu acho que tem uma coisa que se conquista e que eu me preocupo muito menos, que é o técnico da coisa, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas a gente tem um cliente, né? Ou até às vezes isso vem nas RFPs. Você tem experiência neste segmento? Gente, né? Claro, às vezes é importante ter uma curva, ter um aprendizado, né? E é claro que o estudo contribui, e quando eu tenho uma especialização forte em determinado segmento, é claro que isso é uma vantagem competitiva. Mas eu me preocupo muito mais em pessoas que tenham atitudes e comportamentos que estão voltados para esse modelo consultivo do que o técnico, né? Técnico se aprende, se estuda e tal. Eu acho que tem uma coisa que é fundamental, que é pensar. Eu acho que às vezes tem não é que eu acho que o mercado não pensa bem as pessoas, acho que as pessoas pensam bem. Eu acho que elas não estão ou desafiadas pelo mercado a pensar bem, porque a velocidade de entrega ela é uma coisa que vai contra, né, todo esse pensamento consultivo que eu estou falando. Quando você tem uma entrega para fazer daqui a 5 minutos, né, fica prejudicado, né, essa troca provocativa com o cliente que é tão importante. E aí vai para uma coisa de missão dada, missão cumprida. Então, eu acho que manter inquietude, um lugar de pensar e ter um comportamento voltado para questionar e buscar solução. Acho que para quase todas as perguntas nesse sentido, a minha resposta vai ser a mesma. Porque eu acho que é isso que eu falta. Você me conhece bastante sobre, né, objetiva e às vezes falo com uma segurança, né, e eu falo para o meu time especialmente, cara, me questione, porque às vezes eu estou trazendo a coisa com uma segurança, uma objetividade e às vezes eu não fiz a reflexão adequada e uma pergunta me faz refletir melhor, né. Então, acho que é ser provocativo, ser inquieto, pensar, questionar, enfim. Mesmo que a velocidade, né, nos peça e essa é uma das outras essências da Bowler, né, que é ali o relação de resultado, é a combinação do pragmatismo com a profundidade que a gente tem que ter. Sim, na verdade, quando a gente fala de negócios, esse ir além da assessoria de imprensa, às vezes muita gente pergunta, o que eu posso mais oferecer? No fundo é o que o cliente precisa, né? Você tem que investigar o que ele precisa para ver o que faz sentido na entrega, concorda? E tem uma coisa, Fê, que eu acho que às vezes as pessoas esquecem, assim, é aquilo do início da conversa. A comunicação é para negócios, né? Então, se você tem uma conversa com um cliente que ela começa pela conversa de comunicação, ela começa errada, porque eu preciso entender o business do cara, né? Então, acho que essa, né, um pouco assim, como é que você acha que o mercado tem que pensar, que as pessoas que estão sentadas, né, nesse papel, eu não gosto muito desse lugar do tradicional, assessoria de imprensa, é claro que é mais do que isso, mas quando o mercado e até as marcas ainda contratam nesse lugar, por mais que elas queiram o novo, né, a governança das empresas muitas vezes estão voltadas para esse lugar mais tradicional, à medida, por exemplo, quando o marketing e a comunicação estão separados, né, e você não tem uma conversa única, né, e que os interesses, os silos dentro das empresas estão postos, fica difícil você fazer uma integração em que a solução de comunicação se sobreponha às áreas internas, sabe? Então, por isso que eu acho que antes da conversa é entender qual é o business, para onde o negócio vai, como vai crescer, quais são as linhas de receita, onde é que o negócio está ameaçado, e aí a conversa de comunicação ela é natural para endereçar essas questões, sabe? Ela não vem antes. Então, eu acho que esse é o principal gap que acaba trazendo uma desconexão entre o que a entrega precisa trazer e o que as pessoas estão sentadas numa mesa com o cliente dispostas a entregar, sabe? Elas estão indo lá para fazer comunicação e o cliente está brifando comunicação, mas antes disso tem uma outra resposta que não está nem sequer perguntada, sabe? Uma coisa interessante de trazer, que você tocou nesse assunto, às vezes a gente tem essa urgência de entregar. O cliente pediu, a gente tem o prazo, a gente tem a pressão, a gente tem que cumprir. Como que a gente vai ser criativo dentro desse contexto? Como que a gente vai pensar em outras possibilidades e além do contrato? Né? Então, assim, ou olhar para negócios e não resumir isso só em uma entrega, em uma caixinha dentro do serviço ali. Como que vocês equilibram dentro da Bowler para orientar as pessoas a essa atuação
que acho que ela passa entre a capacidade estratégica, que ela é necessária sim, e essa execução de pressão no dia a dia. Como vocês orientam a equipe e preparam essa equipe para esse modelo que a gente sabe que é sufocante no dia a dia? Tem muita coisa que precisaria ser revisitada, né? Desde o modelo de contratação, né, lá do mundo corporativo, das empresas, né, desde o modelo de gestão. O mundo está super veloz, não dá para ir contra, mas eu acho que a provocação que a gente faz, e não é exatamente um treinamento, mas quando a gente percebe, por exemplo, vou dar um exemplo prático, né, às vezes quando a coisa vem para uma discussão, né, ali eventualmente comigo, o cliente fez uma demanda e vamos discutir, a gente tem muito uma característica na Bowler que às vezes dá um trabalho adicional, mas de trabalhar em grupo, de trabalhar em time, né, e os sócios são super presentes, barriga no balcão, então chega aquele momento ali, às vezes é desde o início, mas às vezes um pouquinho depois em que a gente é envolvido, e que eu acho que acontece o quanto ser veloz e o quanto ser profundo, toda vez que vem uma demanda meio pronta, a gente tem como padrão, e não é uma regra, não é um treinamento, de novo, é do modelo mental que a gente vive, e que a gente acaba descendo para o time com naturalidade no dia a dia, mas que se o cliente pediu, vamos imaginar, o cliente pediu vamos falando da assessoria de imprensa, pediu um release, mas não é um release. Mas você perguntou por que ele quer um release, por que ele entende que release é uma solução, né? Será que não era melhor uma estratégia dessa história por meio de thought leadership, orquestral, posicionamento por meio dos executivos? Será que esse negócio não faz mais sentido? E aí, quando a gente começa a provocar o time, né, e tem aquelas pessoas que estão chegando na Bowler, e que estão sob outro modelo mental. E aí a gente fala isso 1, 2, 3 vezes, o que acontece para tentar o equilíbrio entre a velocidade e esse pensamento que precisa ser estratégico, o time também, e é interessante que eu vejo, estou pensando aqui numa pessoas que foram crescendo com a gente, né, e que você vê depois fazendo esse exercício quando nasce uma demanda. Então é isso, hoje acho que eles vão sendo um pouco mais treinados para lá na demanda, né, questionarem, provocarem, porque senão não vai ser veloz, porque senão você só vai ter tempo de executar. E tem uma coisa que às vezes a gente faz, e que é a parte difícil, né, e por isso que a gente tem o trabalhar, ser feliz e ali ser do bem e tal, não é só para dentro, é com os clientes também. Eu só gosto das relações leves, né, muito divertidas até. E aí tem esse lugar de você voltar no cliente e falar, né, esse prazo não é execuível, né, e não é esse prazo eu te entrego sem qualidade, isso é uma coisa que eu sempre brinquei com a equipe, né, mas também nesse prazo era o que dava para fazer, não, tudo bem, você combinou que ia ser sem qualidade? Não, né, óbvio, então assim, se você não combinou que eu te entrego isso, mas sem qualidade, entendeu? Não dá, você precisa ter, então a conversa precisa ser a do prazo, né, se naquele tempo não é execuível, mas é muito difícil hoje, eu vou te dizer que eu acho que esse é um dos principais desafios. E a gente lida com equipes que não sabem dizer não, muitas vezes, porque estão acostumadas a obedecer ao cliente sempre tem razão. Então tem um pouco de medo até de exercício do senso crítico. Sim. Mesmo. Sim. Essa história a gente vai perguntar sempre, que você trouxe no início, é sobre isso, a gente tem que ensinar as pessoas a fazerem as perguntas e falar, vai e faça as perguntas, porque é na pergunta que muitas vezes a gente é consultível. O Fê, tem um ponto que eu sempre falo assim, eu acho que, às vezes quando a gente pode olhar assim, historicamente, eu diria que todas as agências teriam a mesma resposta. Quando alguém fala, me conta um grande case e tal, tem um elemento comum entre os cases, é quando você tem, do outro lado, um cliente que tem um grau de entendimento, sintonia e parceria, né, e aí a coisa acontece. Então passa por isso também, né? Tem um lugar nesse modelo de parceria que é o cliente, que é a troca, e às vezes a gente tem que tem um tanto que o cliente sabe mais, tem um tanto que a gente, né, sabe mais entre aspas, e aí é nessa troca que a coisa acontece, e aí nessa troca tem um lugar de ambos, mas tem um lugar da agência que a gente fala muito para o time também, no sentido de como a gente treina o time, que é educativo. Né? Às vezes uma atividade parece muito simples, mas é só um post, né? Cara, o post é a pontinha do iceberg, para aquele post aparecer ali no LinkedIn, no Instagram, cara, né? O que você percorreu antes? Então, outro dia foi uma coisa engraçada, vou fazer a metáfora, me ocorreu agora. Eu vi era um profissional de saúde
E aí ele falava assim, aí foi lá o paciente, um procedimento, sei lá, e o paciente fala, nossa, mas você vai cobrar isso tudo por meia hora de procedimento? Não, não é meia hora de procedimento. Eu estudei não sei quantos anos, eu fiz não sei quanto tempo de mestrado, eu desenvolvi a técnica, eu investi dinheiro e tal, então assim, tem todo um processo por trás das coisas. E é natural, porque o cliente conhece da sua operação, a gente conhece da nossa. Então, se eu não contar que aquele post passa por 55 atividades prévias, parece fácil mesmo, então, e aí com isso você vai ajustando. Não é simples, mas é bom. É um exercício que desafia a gente, né? Muito bom. Tem um traço muito marcante e interessante na cultura de vocês, que é o ser feliz. Eu tenho isso como premissa de vida, de trabalho. Eu tenho que acordar de manhã e falar o que eu estou fazendo faz sentido. Os clientes que eu atendo, eu ter feito a minha transição de carreira para a PR Academy, ter criado isso, eu busco isso. Então, é muito bonito ver isso explícito, os valores de uma empresa em um mercado que vem tão duro, muitas vezes assim, tão desrespeitado nas relações. Então eu queria te ouvir sobre isso, porque eu acho que isso traz muita luz e muita para o que a gente precisa olhar de verdade para essas relações. Esse ser genuíno, ser do bem, essas relações comerciais justas, traduz essa felicidade para mim? Vamos lá, Fê, essa pergunta é super importante, né? E eu vou começar de um lugar menos romântico, e é uma coisa que eu digo para o time aqui internamente, né? A gente não está feliz todo dia, né? Eu sou sócia da agência, né, com Edu e Riso, e tem dia que eu não estou afim, tem dia que eu não estou feliz, tem dia que eu saio de uma reunião e quero, né, esganar alguém, que eu não, né, mas que você está brava, você fica chateada, você está contrariada, você está frustrada. Então, a gente não trabalha feliz todo dia. Eu não garanto felicidade de ninguém, e aqui não é um passe para a felicidade. Acho que isso é importante ser dito. Né? Importante destacar isso. É importante, porque, né, e até porque eu acho que isso está na pessoa, né? Claro, o ambiente, né, está menos fértil, e é por isso que eu brigo. Mas a gente não está feliz todo dia. O saldo é que precisa ser muito bom. Né? Isso vale para toda relação, pode ser uma relação familiar, pode ser uma relação, né, com um namorado, um marido, de amizade, nem sempre essa relação vai trazer tudo que você quer, né? Tem todas as frustrações, e outra coisa, né, é que nem política, né, que fica essa coisa polarizada, você não precisa concordar com tudo, não existe um alinhamento 100%, né? Eu posso estar, né, você pode estar casada aí há décadas como você está, por exemplo, e você não concorda com tudo. Você não precisa concordar com tudo, não precisa se alinhar com tudo. Aí vem um lugar que a gente briga para ter. É o lugar do respeito, é o lugar de ser leve, é o lugar de ter humor, né? Isso é presente 100% do tempo? Não, não é. Né? Tem momentos absolutamente sérios. Né? Tem momentos de alinhamento, tem momentos de conversas difíceis, mas o saldo tem que ser bom. E aí, e de onde isso nasceu? Acho que isso é importante. Eu tive alguns momentos da minha vida que eu trabalhei super infeliz. Super infeliz. Cara, eu falava assim, isso para mim era o que mais pegava. Não era o trabalho, a atividade, o prazo, mas né, aquele desconforto. E aí, eu falei, cara, se um dia eu tiver um negócio, né, isso para mim vai ser um mantra, né, essa coisa da bolha nasceu muito daí. E aí tem um lugar que foi o lugar que de alguma maneira me fez migrar do mundo corporativo, né, diretora de grande empresa, com todas aquelas questões difíceis de governança do mundo corporativo, que tem um lugar, né, difícil também nesse aspecto das relações, dos interesses, né, das disputas e tal, e eu falava, isso para mim me desencantou de uma maneira muito importante. E aí, de novo, ao montar a Bowler, eu falava, cara, aqui não cresce mato alto, não cresce. Eu me lembro, assim, de muito poucas pessoas que nesses 10 anos, quando não estavam alinhadas com esse lugar, né, não ficam, não duram. Então tem um lugar de apoio, sabe? De novo, não é que não tem problema, vai conversar com o time, eles vão arrancar uma lista, né, grande de coisas que a gente precisa evoluir, até para esse lugar de trabalhar, né, super feliz. Mas é uma perseguição,
diria que é uma palavra, pode não ser muito boa, mas a gente persegue, eu pessoalmente né, fico perseguindo isso todos os dias. E com os clientes, é engraçado, porque se eu olho hoje para os nossos clientes, as relações, já tive, às vezes tem, né, situações difíceis, né, já passei por situações muito difíceis, porque sempre depende do outro, né, é uma troca também. Mas hoje eu não sei se energeticamente as coisas, né, os astros se alinharam, mas acho que a gente tem um grupo de clientes, assim, muito nessa vibe, muito nesse lugar de, né, estamos aqui, como eu te falei, antes de começar, estou enlouquecida, a gente está cheio de gestão de crise nesse momento, mas todas elas têm uma leveza, sabe, para condução. Isso é fundamental. Porque se a gente consegue traduzir nessa felicidade um ambiente de qualidade, pessoas bem treinadas, espaço para o diálogo, para você ouvir, para você provocar, perguntar, isso já é muita felicidade no ambiente de trabalho, né? É meio básico, mas sim. É meio básico, mas sim. Hoje a gente sabe que às vezes a gente lidar com pressão e com crise de uma forma justa, honesta e organizada é felicidade, né? A gente ser bem remunerado pelo que a gente faz é felicidade. Então, assim, no fundo, a palavra felicidade, ela pode ter vários significados e como você traduz isso para o mundo corporativo. Muito bom isso. A gente está entrando num ciclo do nosso mercado, e eu falo entrando porque a inteligência artificial ela vem tomando conta aos poucos, e agora muitas agências estão olhando e falando, o que eu faço com isso efetivamente, né? E a gente passa, assim, a naturalmente ser mais estratégico, tem um excesso de dados que a gente precisa lidar, tem essa hiperconectividade, essa ansiedade que as marcas acho que passam para a gente, que estão exigindo, às vezes, muitas vezes, as entregas que vão além daquele comum. E como que a gente usa dados e inteligência artificial a nosso favor nesse atendimento ao cliente, considerando o cenário de tecnologia que está se desenhando para a gente? Tudo isso que surge para que a gente possa desempenhar melhor e atuar melhor, e a gente se joga aqui, né? A gente está imerso, a gente está fazendo um uso extraordinário disso. Onde é que eu acho que reside a diferença? E é o que eu, né, é o que eu busco. É aquela história, né? Pega um exemplo de AI, né? E aí você pega um prompt que foi feito por alguém que tem um pouco do que a gente falava aqui que é importante: conhecimento de negócio, pensamento crítico, né? Você tem visão, né? Você ampliou seu repertório, é aquela história, né? Como se você estivesse conversando com outro humano. Então, quanto mais a gente tiver repertório, melhor e mais profunda vai ser essa nossa conversa, né? E se tiver ausência disso, ela vai ficar rasa, vai ficar superficial. Então, é claro que uma pessoa que ainda não chegou nesse lugar do repertório, vivência, experiência, em tudo isso que a gente falava de comunicação, de reputação, de business, etc., for fazer uso de recursos, né, receber dados, ou, né, ter ali uma troca com inteligência artificial para ter um produto final esperado, você acha que a AI vai entregar a mesma resposta para essa pessoa que está começando, aquela que tem uma vivência extraordinária? Não vai. Não vai. Então, eu acho que no fundo, eu acho que o lugar ele reside na mesma solução, né? Que é você estar preparado, além do universo de comunicação, para que você faça o uso mais inteligente dos recursos, mas eu sou absurdamente, somos aqui entusiasmados e imersos e olhando e usando e treinando, né? Nossa, esse foi um ano, acho que todos, né? De um treinamento super intenso, né? De como a gente faz uso, né, desses recursos. E muitas vezes, uma coisa que a gente fez esse ano é ter alguém que já esteja nessa maturidade do repertório, como eu falei aqui algumas vezes, e comparar, por exemplo, conversas com AI, né, com pessoas que naturalmente ainda estão num estágio da carreira que não tem essa mesma maturidade, para a gente ver como a resposta fica completamente diferente, sabe? E é incrível você perceber. Então, acho que tem um uso inteligente. É isso, gente, é vida inteligente. Não importa, né, a inteligência humana, ela é absolutamente importante para você extrair o melhor dessas coisas todas. Quem é esse profissional de comunicação que o mercado está olhando? Como que você tem contratado pessoas? Que tipo de perfil você está buscando? Ô Fê, você sabe que no nosso processo hoje de conversar, selecionar pessoas e tal, quando
quando chega na etapa de eu conversar com as pessoas, eu só tenho uma preocupação, sabia? Que é falar das 4 essências da Bowler, dizer como a gente atua, como a gente pensa, porque no final aquelas 4 essências é como a gente se relaciona. Ela fala muito sobre como a gente se relaciona com as nossas pessoas, com os nossos parceiros, com o fornecedor, com o cliente e tal. Então, o que eu estou mais preocupada nas conversas é perceber se a pessoa está alinhada com aquilo, né? O Sem Sofá, que você até falou no início, vou aproveitar para responder, né, que é um lugar curioso, o Sem Sofá vem desse lugar de uma... Você conhece os 3 sócios, né? São 3 inquietos, 3... Nossa... O que a gente tem de situações que a gente pivota, o briefing pivota o trabalho, né? Quantas vezes eu mesma estou imersa no trabalho, tem alguns cases para contar que não dá tempo, mas você está ali às vésperas de atender, a gente olha e fala, cara, não tá bom. Isso aqui não tá bom, isso tá mais do mesmo. Não pensamos direito, pivota. Nossa, e todo mundo enlouquece. Sou a rainha de pivotar aqui. E é porque eu Sem Sofá, não, então assim, não é para ficar. A gente tem sofá na Casa Bowler, um belo sofá, mas tem poltrona, é super aconchegante, tá? Para ser acolhedor, mas não é para sentar, né? No sentido da acomodação, no sentido do mais do... mas eu sempre fiz assim, e vem aquelas coisas assim, não, mas no mercado não funciona, jornalista não gosta disso, então como faz gostar, como recebe, como viabiliza, então... E aí, eu acho que já voltei, vou fechar o capítulo do Sem Sofá, porque essa inquietude aí, e por isso que eu acho que a gente tem um lugar que a gente é muito reconhecido hoje, às vezes procurado. Olha, eu ouvi falar que vocês pensam um pouco diferente, tem um lugar de inovação, né, na Bowler aqui, que eu estou curioso. Então, é nisso. E aí, essa é a minha única preocupação de pessoas, é com que elas estejam alinhadas com esse lugar. Porque na hora que a gente fala para a pessoa, entendi que você tem um profissional de 20 anos, 15 anos, mas como é que a gente pensa diferente daquilo que a gente fez 15, 20 anos? Como é que a pessoa precisa estar preparada para ouvir isso também, né? Então, precisa entender se as pessoas estão alinhadas, né, com essa essência, se estão dispostas, porque às vezes também não foram provocadas, estão dispostas, só não foram provocadas, não estava num ambiente que permita esse tipo genuíno contribuir, tem que ter assertividade, tem que voltar para o cliente, né? Então, precisa ter essa atitude, né? Precisa ter presença. Então, essa é a minha principal preocupação. E tem um ponto de pessoas que é importante, que a gente tem cada vez mais tentado evoluir, ok, temos lá o trabalhar, né, feliz, ser do bem e tal, mas a gente cada vez mais está olhando por coisas, conversas, trocas e mecanismos de promover também bem-estar para o nosso time. Isso é uma coisa que nas nossas vidas, eu, Edu, o Riso, a gente tem muito isso na nossa prática diária, né, de exercitar o bem-estar, corpo, mente, espírito e tal. Isso é uma coisa que a gente quer evoluir mais ainda, né? Como é que a gente deixa isso mais permeado, mas essa é uma busca, é uma meta, e a gente já começou a dar alguns passos. Porque eu acho que no final é isso, sabe? Se você tá bem, tá feliz, tá alinhado né, nas essências, não tem muito que dar errado, né? Não tem muita mais... Por isso que eu falo, o técnico, o treinamento e tal, é secundário diante disso. Se esse terreno estiver bacana, imagina quanto a gente é capaz de fazer, sabe? E como que vocês estão olhando a questão da saúde mental? A preocupação é enorme, e a gente tem muitos clientes, né, conectados com isso, muitos clientes na área da saúde, muitos clientes olhando para a questão da saúde mental, né? Então a gente também é muito próximo do tema, até do ponto de vista técnico, de números, dados, estatísticas. Então, por isso que o programa de bem-estar que a gente tem, e que cada vez mais a gente quer evoluir, ele tenta olhar para esse lugar. E aí é um lugar, na minha visão, que ele, além do lugar do trabalho, tem aquilo que eu, Bowler, como empresa, sou capaz de fazer e proporcionar, que é limitado, né? Porque a vida das pessoas é feita de muitas, né? Tem muitas outras fontes de bem-estar ou não, né? Ou de prejudicar o teu bem-estar e saúde mental, como você perguntou. Então, e às vezes a gente tenta ir para um lugar também provocativo, nesse lugar provocativo, para que as pessoas se cuidem em outros ambientes, né? Porque as coisas estão conectadas. Então, se o trabalho está mais estressante, é só porque o trabalho está estressante, ou tem alguma área da tua vida que não está contribuindo para que você esteja, né,
com a saúde mental preservada para executar o trabalho. É claro que ele vai ficar pior, é claro que ele vai ficar mais estressante, né? Então a gente olha com preocupação. Esse ano, por exemplo, a gente fizemos algumas ações, mas como especialista, inclusive, né, com o time sobre isso. E o que eu acho que a gente pode dividir, que está ao nosso alcance, claro, né, botar os limites, se preocupar com as pessoas, e fornecer conhecimento, porque eu acho que tem coisas que tem um tanto da nossa, né, ser exemplo, ser inspiração, porque tem um tanto que é da atitude individual de cada um, e como é que a gente viabiliza mecanismos para que as pessoas busquem o seu próprio caminho. Porque tem uma coisa que ela é da organização, sim, de olhar, cuidar, equilibrar, equalizar, enfim, demandas, pressão, etc. Mas tem uma coisa que é do comportamento pessoal. A pessoa olhar para si mesmo como um indivíduo que tem a vida pessoal, tem o trabalho, né, tem todo o bem-estar dela. Você falou de equilíbrio espiritual, mental, físico. É importante olhar para isso tudo, né? Mas é fundamental que o local do trabalho seja não só um ambiente dessas trocas todas, mas que seja um ambiente de acolher no momento em que alguém, né, é meio óbvio, né, mas que precisa, que está com uma dificuldade, que está com uma questão, né, e trazer e tratar junto, né, ninguém está sozinho na vida, né. Isso passa por um senso, assim, bem apurado de olhar para o outro, né. É difícil, né, e às vezes a loucura do dia a dia faz a gente começar uma reunião e às vezes tem que parar, né. E às vezes a gente não faz mesmo, de parar e falar, você tá bem, né? Tá bem, tá tudo bem. Sabe que uma vez eu entrei numa reunião, que eu nunca vou me esquecer com o CEO, e foi super interessante que ele entrou, e às vezes eu lembro disso e eu uso, devia usar mais, mas ele falou assim, gente, queria avisar para vocês que eu não tô num bom dia, não tô num bom dia, não tô com o menor saco para essa reunião, tô no maior mau humor, sabe assim, tipo, tô de bode, tô contrariado de estar aqui e tal. E foi ótimo, porque você sabe com o quê? Você sabe como a pessoa entrou na reunião. Sabe aquela coisa, seja gentil, tem uma frase que circula, né, que seja gentil com todo mundo, que você nunca sabe o que a pessoa está passando. Mas não, acho que não é assim. A gente não é assim mesmo, a gente sai atropelando, sai fazendo as atividades que a gente está contratado para fazer, né, porque no final a gente acha que vai ser julgado só por isso e vai ser também julgado por isso. Mas, às vezes você tem que falar, olha, deixa eu te contar, não estou bem. Não estou bem, estou impaciente, estou no mau humor, estou com problema, estou com uma dificuldade e tal. E aí, no final, para concluir, a reunião foi ótima. E aí, no final, eu falei para ele, aposto que essa reunião foi um recreio para você e foi o melhor momento do seu dia. Isso é muito bom, quando a pessoa se sente, inclusive, à vontade para falar isso e fala, gente, vamos lá. Muito bom. A gente sabe que tem muita empresa que vai passando de agência em agência e vai pipocando no mercado. O que acontece para a gente perder clientes? Eu sei que tem N fatores, mas o que faz uma agência perder ou ela reter clientes? É claro que tem realidades distintas e a gente perde cliente por inúmeros motivos, mas eu acho que talvez tenha um elemento comum, que é o lugar da expectativa, sabe? A gente... E essa expectativa, ela reside em alguns lugares, né? Às vezes o cliente tem uma expectativa de uma senioridade, né? E eventualmente o budget não cabe senioridade. Tá combinado, né? Tá posto, tá claro quem vai atender. Isso é uma das coisas que eu mais escuto quando eu ganho o cliente, onde eu estava não tem senioridade. E na Bowler, se você olha pelos números, pela idade, pela formação, pelos feedbacks de cliente, eu tenho um grande cliente que, sendo trocou, a pessoa de comunicação, ela entrou lá e falou, nossa, e ela veio de agência, ela falou, e já está como cliente há muitos anos, ela falou, eu nunca vi um time tão sênior, né? Então, é algo que a gente não abre mão. Até porque senão o modelo não pode ser consultivo também, né? Fica mais difícil. Exatamente. Mas eu acho que tem um lugar que é da troca. Então, o que eu entrego dentro desse budget? Tem coisas que não tem mágica, gente. Não tem mágica. E eu falo para o cliente, a nossa conta é muito simples. É hora homem versus nível de senioridade e tem uma conta. Então, não é incomum a gente receber, outro dia aconteceu, a gente recebeu ali uma RFP e a gente falou, não tem como entrar. E falou, não fecha a conta. Não vai fechar essa conta, não tem como contratar. E aí, às vezes dá vontade de abrir a planilha, sabe?
né, quanto custa, quanto fica de margem, né? Então, eu acho que tem um lugar de expectativa que às vezes está num lugar de, né, se quer muito, mas se investe não, né, de uma maneira ainda não correspondente. E aí precisa setar essa expectativa, né? Tem um outro lugar, na verdade, de novo, né, porque eu falei, a expectativa ela tem vários lugares. Às vezes tem um lugar do processo, da governança entre as partes que não funciona, né? Tem empresas que são mais ou menos organizadas, mais ou menos planejadas, assim. Lembra que eu falei em determinado momento aqui que os melhores cases que a gente tem é quando o cliente está, né, ali numa troca muito igual, né? Quando não tem essa troca, a gente desalinha a expectativa, porque não vai sair um trabalho, né, com a sua melhor, né, com o seu melhor potencial ao final. Eu acho que tem um tanto de conversar, de botar expectativa, e não é que a gente não frustre a expectativa, claro que tem cliente que, né, saiu com a sua expectativa, né, frustrada, e a gente não é perfeito, e a gente erra, né, pessoas erram, né, tá tudo certo, e às vezes, claro que você perde pelos motivos que você não quer perder, mas eu acho que, e eu sou sempre, você me conhece, se perde um cliente, eu falo, por que a gente perdeu? Vamos para a autocrítica aqui. Eu sempre acho que a gente é culpado, eu sempre acho que tem alguma coisa que a gente, né, não entregou. E às vezes é uma conversa honesta. Eu estava numa conversa de prospecção semana passada e corri ali para falar um pouco da gente, porque eu falei, gente, eu estou menos preocupada em falar da Bowler e mostrar aqui uma bela apresentação, porque o papel, né, posso contar histórias lindas, mas qual é o ponto de frustração hoje? O que não está funcionando, né? E você também me conhece, muitas vezes eu sou honesto o suficiente para dizer, isso aqui vai funcionar, isso aqui não vai funcionar. Eu acho que tem um lugar de desalinhamento, um querendo comprar, outro querendo vender, sabe? E aí às vezes não dá certo. Eu estava ouvindo uma cliente outro dia, que foi minha cliente 2 vezes, e eu trouxe para conversar aqui com os mentorados da PR Academy. Ela falou, olha, alinhamento de expectativas, máxima transparência. Se você me prometeu na prospecção, você entregue. Tem gente que promete o mundo e não faz a entrega. Então, assim, isso passa muito pela honestidade, né? E tem um desafio aí, e por isso que foi super legal, eu lembro quando você me contou que fez a sua iniciativa, né, de PR Academy, porque eu acho que tem é importantíssima a formação das pessoas, né? Porque é claro que quando você está vendendo, você tem um lugar da promessa. Não é a promessa no sentido de que eu não sou capaz de fazê-lo. Tudo que eu prometo, eu sou capaz de fazer. Mas tem agentes que ajudam a entregar. O cliente, como interface, ajuda a entregar, como eu falei. O meu time ajuda a entregar. Mas se meu time não está preparado, aquela promessa que eu fiz, ela pode ficar desalinhada em algum momento. Né? Então, sem dúvida. Eu tenho que fazer a promessa, tenho que ter os recursos para cumprir. Exato. A gente também tem um ponto que é do outro lado, que é o lado do cliente, né? E às vezes você tem, e é um negócio feito por pessoas, graças a Deus, que foi quando a gente conversava aqui sobre inteligência artificial. Então, são as pessoas que estão, né, fazendo e executando. No final do dia, é tudo sobre gente mesmo. E aí você precisa buscar esse alinhamento, você precisa tirar os gaps, e as pessoas não estão preparadas, está tudo bem, você precisa preparar as pessoas, e às vezes não dá tempo de esperar, né? E aí vem o cumprimento. Exatamente. Eu quero falar agora do teu lado empreendedor, tá? Vamos falar disso, que para mim é super inspirador. Eu também sou empresária na comunicação, eu tenho bastante mentorado aqui, criando os próprios negócios, agências menorzinhas querendo escalar, as urgências querendo se estruturar, então buscando autonomia, um novo modelo de trabalho, mas nem sempre a gente sabe que esse caminho de ser empresário, de ser empreendedor, ele é linear. Ele tem acertos, ele tem erros, ele tem necessidades de reinvenção. Então, que conselhos você dá para quem está começando nesse nosso universo da comunicação? Tem um que antecede antes de empreender, que é observar e reconhecer se você tem, né, os skills. E eu, até eu montar Bowler, eu nem imaginava que eu tinha os skills para empreender. Hoje, quando eu olho e faço uma reflexão de como eu sou e como isso está dentro da Bowler, eu falo, gente, como é que eu não tinha reconhecido isso antes, né? Então, ser resiliente,
coragem, tem uma série de coisas que você precisa ter, que eu tinha, mas que eu não sabia que eram elementos, né? E eu achava que eu não era para empreender. Muito louco isso, né? Não achava que era uma pessoa para empreender e descobrir. Então, acho que essa reflexão ela é importante, mas é diferente, porque o empreendedorismo cada vez, né, é um caminho, né? Antes não era. Ele se tornou e se torna cada vez mais. Tem faculdades hoje de empreendedorismo. Antes você tinha que ir para uma faculdade escolher, né, já a sua profissão. Agora você vai empreender para fazer depois o que você quiser. É maravilhoso isso. Não tinha. E eu acho que tem uma coisa depois, cara, que é uma paciência gigante, né? Você precisa ter uma coragem, né? Porque empreender é um ato de coragem. Precisa ter coragem, precisa ter muita paciência. E a gente teve um caminho super difícil, Fê. Muito, muito, muito difícil. Os nossos primeiros 2 anos foram muito difíceis. Éramos eu e o Edu à época. A Riso entrou depois. Às vezes a gente está aqui na Casa Bowler e tal, a gente olha um para o outro e fala, gente, você lembra disso daqui? Você lembra que a gente sobreviveu? Que a gente sobreviveu. Que a gente ficava aqui olhando um para o outro, né? Você lembra quando a gente tinha tempo de fazer isso? Que ter uma paciência extraordinária, né? Meio aquele lugar comum, talvez, que todos os empreendedores falem, mas é isso mesmo, precisa ter disciplina. É que nem saúde mental. Né? Outro dia, num papo com um time, eu falava assim, porque às vezes as pessoas falam, nossa, né, mas você e tal, eu falo, cara, assim, dá um trabalho enorme ficar bem, enorme. É rezar, é meditar, é fazer exercício físico, é alimentação, é sair com os amigos. Tem tudo isso junto. Escovar dente, é a mesma coisa, tem que fazer todo dia, dá um super trabalho. Então, o empreender, ele também tem um lugar de disciplina muito difícil, por isso que eu acho que a gente tem que reconhecer, sabe, se a gente tem os skills, se tem o apetite para, é que nem né, você que está aí, né, lidando aí nesse universo de pessoas, e a gente, assim como no time, você precisa reconhecer, essa pessoa é uma pessoa mais técnica, essa pessoa é uma pessoa de gestão, essa pessoa é uma pessoa mais profunda, essa pessoa é uma pessoa mais veloz, as pessoas têm características diferentes, você tem que tentar fazer um match, então precisa ver esse match para empreender. Muito bom. Tem uma coisa aqui na sua bio no LinkedIn que me chamou a atenção, que é essa ideia de que empreender é um parque de diversões. Você usou essa expressão lá. Esse lugar de desafio, acho que de curiosidade, de reinvenção diária, o que te motiva a continuar empreendendo? Então, Fê, eu acho que tem uma coisa que é muito da minha característica, da personalidade, que é não gostar da rotina. Sou sagitariana, né? Então, não gostar da rotina, a coisa precisa estar sempre em expansão. E aí foi por isso que eu me encontrei, num determinado momento, no mundo de agências, porque estou com um cliente de manhã, fala de tecnologia, o outro você fala sobre serviço, o outro é mercado financeiro, e aí são desafios completamente diferentes. Então, é um parque, assim, para mim isso é muito divertido, né? Estar desafiada a buscar solução o tempo todo, né, é muito divertido. Isso no bom sentido. No mau sentido, talvez seja a montanha-russa que né, dias bons, dias não tão bons, ganha cliente, perde cliente, acerta, é sempre uma tristeza quando você eventualmente precisa, né, abrir mão de alguém do seu time, ou quando alguém pede para ir embora, né, então acho que tem a montanha-russa nesse sentido, mas o parque de diversões ele é mais no sentido de ser divertido mesmo, por isso que o ser feliz e ser do bem ele é muito importante. Quando leve, né? Quando eu paro e penso assim, cara, por que não tá bom? Por que eu não tô bem? Uma semana, um tempo? E aí eu fico fazendo assim, voltando o meu pensamento, eu falo, deixa eu ver, o que eu fiz ontem? Qual foi a última reunião que eu saí? Qual foi o gatilho que fez com que eu estivesse me sentindo assim? Para ir lá e tentar mudar a peça, sabe? Muito bom. Para encerrar, eu sempre gosto de ouvir as pessoas e trazer uma reflexão mais sobre o teu propósito, tá? Porque no fim do dia, a gente sabe que a tecnologia vai mudar, o mercado vai mudar, a comunicação vai evoluir, a gente se muda, se transforma, né? Então, eu tenho mais 2 perguntas assim bem rápidas. Quem é a Maria Cláudia? Tem que perguntar para os outros. A gente falar da gente é sempre difícil. Cara, eu acho que eu sou esse lugar da inquietude, esse lugar
das pessoas, né, que é algo que eu gosto muito, né, eu sempre gosto de puxar essa pauta das pessoas aqui e tal. Sei, acho que eu gosto de me relacionar, gosto de me relacionar com uma transparência, né, enorme. Às vezes o time brinca, nossa, MC, você perde, né, perde o cliente, mas não perde a piada, mas aí sou espantante. Assim, eu acho que eu gosto de ser quem eu sou. E isso a gente também, eu fui aprendendo, né, já usei muitas máscaras, né, e aí fui largando as máscaras e as fantasias no meio do caminho, para só construir relações verdadeiras. Eu acho que essa é um pouco da minha busca hoje, sabe? Isso é muito bom, porque assim, me perguntaram essa semana, né, o que mudou nesse tempo em que eu tenho a PR Academy, né? Eu falei assim, acho que eu sou mais quem eu sou mesmo. Não é bom demais. É muito importante isso. É isso. Que conselho você deixa para quem está começando agora? Para que esse profissional encontre o propósito, construa a reputação dele, ajude a elevar essa comunicação que a gente tem, que a gente está vendo. Que conselho? Faça o que você gosta. Reconheça quem é você, que é um pouco do que eu falava, por exemplo, né? Se alguém quer empreender, mas reconhecer. É comum, às vezes, uma pessoa, por exemplo, às vezes a pessoa quer estar numa posição de gestão, ela não tem aquela... mas ela pode ter um outro tipo de carreira, né? E às vezes as pessoas, porque a sociedade, porque, né, isso aqui, vai ler livro de psicologia, tem um livro maravilhoso que chama Passagem do Meio, que assim, aí tem uma metade de uma vida, tem um momento da sua carreira que você fala, mas eu estou sendo isso porque eu quero ser, porque está todo mundo dizendo que o caminho do sucesso é esse, né? E às vezes não é para mim, então, cara, vai fazer o que você gosta. Eu acho que isso, pessoalmente, é o mais importante. E na hora que você reconheceu isso, está inserido num ambiente, seja o seu como empreendedor, seja como parte, né, de uma organização, cara, não faz nada pela metade. Pensa nada pela metade. Seja inteiro. Tudo faz bem feito, faz bem, dá o mesmo trabalho sair da cama, faz direito, faz bem feito, faz por inteiro. De corpo e alma, né, meio chavão, meio óbvio, enfim, mas tem que fazer por inteiro. Acho que é isso. Muito bom. Olha, eu queria te agradecer assim, do fundo do meu coração. É uma alegria ter você aqui. De você, tem que ser pessoalmente. Certeza. E assim, até para as pessoas saberem, eu conheço a Maria Cláudia, acho que há 16 ou 20 anos. A Maria Cláudia me viu grávida e minha filha tem 16 anos. Então, assim, é uma coisa a gente poder trazer agora para um momento, trazendo aqui para a PR Academy, e é uma coisa que tem me realizado assim muito pessoalmente, profissionalmente, poder trazer essas pessoas que fizeram tanto sentido para mim, e que eu sei que fazem sentido para o mercado. Então, entregar, eu brinco com as pessoas, se a vida acabasse amanhã, eu queria morrer esvaziada. De tendo passado, assim, de estar compartilhando, contribuindo. É muito legal isso. Então, obrigada por você ter esvaziado um pouco do seu eu aqui com a gente. Que bom, não tinha pensado ainda dessa forma. É maravilhoso, isso me ressignificou muito, de falar, eu vou compartilhar tudo que eu tenho. O PRcast nasce disso. Eu falo, gente, a gente tem tanta coisa boa para compartilhar, tanta coisa que a gente recebeu do mercado, que a gente precisa devolver. É uma coisa simples que a gente fala que para a gente e para o outro fez sentido, e aí muda alguma coisa, né? Se a gente puder mexer um pouquinho de cada um, é muito bacana. Obrigada, Fê. Prazer estar aqui com você. Fica com Deus. Beijo, querida. Beijo. Tchau. Obrigada.